Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Bom dia, muito bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook e este programa estará no nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, para você assistir quando quiser. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém, estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade como ela é. E nós sabemos que a única coisa que liberta o ser humano é a verdade. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a única coisa que liberta o ser humano é a verdade. E aqui nós estamos para propagar esta verdade, que não é uma ideia, não é um conceito da mente, não é um estado da mente, não é um dogma, um credo de uma certa denominação ou uma religião. A verdade é uma pessoa, e esta pessoa é Senhor Jesus Cristo. Pilatos certa vez perguntou: quem é a verdade? Olha, que as pessoas querem conhecer quem é a verdade, mas elas vão em fontes erradas. A verdade é Cristo, a verdade está na palavra. Conheça a palavra e você será liberto. Muito bem, meus amados, nós estamos aqui continuando a série sobre os tempos finais. As placas de sinalizações que nos mostram que estamos vivendo no fim da estrada. Nós vamos concluir isso aqui, uma série de 3 vídeos sobre os dias de Noé. Falamos sobre a multiplicação das pessoas na terra e a desvalorização da mulher, de como elas se tornaram fáceis e se tornaram um instrumento do diabo. A gente fala, mulheres que são usadas, mas aquelas que também são usadas por Deus são joias raras. Falamos que isso é uma placa de sinalização. Quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como amantes, porque elas eram formosas e a beleza da mulher está aí. Nunca se houve um tempo de tanta beleza como agora. E elas têm sido fáceis. E o casamento e o divórcio têm aumentado no mundo devido a isto. A desvalorização da mulher. Aumenta o divórcio, aumenta o homossexualismo. E aí você tem a perversão vindo. E quando Deus viu que multiplicando as pessoas com essa desvalorização da mulher, a maldade estava grande no mundo. E quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, os descendentes de Sete tomaram as descendentes de Caim e a pegaram como amantes, nasceram filhos varões de renome na antiguidade. Então, no primeiro programa nós falamos sobre a multiplicação das pessoas na terra, porque quando isso estivesse acontecendo, Deus vai dar cabo desta terra. Como aconteceu lá nos dias de Noé, e Deus deu chance ao ser humano, disse: os dias de vida na terra do ser humano só é 120 anos. E Noé passou justamente 120 anos, 3 gerações. Uma geração dura 40 anos. Construindo a arca e avisando para o povo que Deus ia mandar um dilúvio para sublevar
toda a carne que estava na terra. Mas Deus não chama o homem a julgamento sem antes lhe dar uma advertência. A gente sabe disso. Antes de vir o dilúvio, houve uma advertência através de um profeta e que tinha uma arca como meio de escape. Mas o povo não deu ouvido. E Deus deu justamente uma vida inteira para que eles tomassem a decisão. 120 anos eram os dias de vida do homem na terra. No capítulo 6 de Gênesis nós vemos isto. E 120 anos Noé pregando e construindo a arca para que eles entrassem. Então Deus te dá uma vida, oportunidade, longanimidade de Deus operando para te dar a oportunidade de salvação. Mas eles não quiseram. Veio o dilúvio e sublevou. Hoje existe uma mensagem na terra de um profeta preparando o povo para o rapto, uma mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. E aí está a arca, Cristo. Nós estamos chamando as pessoas para entrar na arca e elas não querem. E aí você tem, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então você tem Noé, um profeta, construiu uma arca, pregou 120 anos, porque a mensagem de Noé teve 3 fases: pregação, construção e condenação. Então você tem Noé pregava, construindo a arca, porque a arca era o meio de escape, e a condenação. Depois que Noé entrou na arca, não podia nem mais entrar e nem mais sair. Ele passou 7 dias. Ele entrou no dia 10 do segundo mês, no ano 600 da sua vida. Passou 7 dias, no 17º dia do segundo mês, veio o dilúvio. 7 dias ele passou dentro da arca. Não podia nem mais entrar e nem mais sair. Ali estava a condenação para os que ficaram de fora. Então veja bem, hoje nós vamos continuar a série. Nós vamos concluir aqui, nós vamos falar um pouco da arca, de como Deus trabalha de forma misteriosa e contrário à ciência, contrário ao mundo, para que o séptico não consiga compreender, mas os eleitos conseguem. Então nós vamos ler aqui, a partir do versículo 5. E viu o Senhor, Gênesis 6, a partir do 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que todo o fingimento do pensamento do seu coração somente era mal em todo o tempo. A maldade entrou, multiplica as pessoas, multiplica a maldade, multiplica a prostituição, multiplica os motéis, multiplica a perversão. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Ele se entristeceu no coração. E Deus está triste por ver tanta maldade no mundo e o amor das pessoas esfriando. E disse o Senhor: destruirei ao homem que tenho criado de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Porém a terra estava corrompida diante da face de Deus. Observe. Noé era um homem justo na sua época, nas gerações que ele viveu. Deixa eu colocar aqui plural, como diz o texto. Noé era reto em suas gerações. Porém a terra estava corrompida diante da face de Deus. Diante de Deus, a terra está corrompida. Diante de alguns olhos sépticos, a terra não está corrompida, mas diante de Deus ela está. Observe.
E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, mas havia um povo que estava resguardado, que era justo, reto. Como diz aqui a Bíblia, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Há um povo que achou graça aos olhos do Senhor, e este povo são os eleitos. A terra estava corrompida, mas existe pouquinho de gente, uma noivinha, poucas pessoas que estão vivendo de forma justa diante de Deus. O importante é aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. Nos ajuda com esta palavra. Precisamos de ti. Unge os ouvidos e os corações dos que estão do outro lado e abençoa cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. A terra corrompida, falamos sobre, no programa passado, os varões de renome, de como aqueles homens que foram um cruzamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram aqueles varões gigantes, homens de fama, e que eles estão aqui hoje. Isso é tudo prenúncio, placa de sinalização do fim. Deus viu que a terra estava corrompida, e aí ele disse: eu vou dar cabo disto. Mas Deus, sendo paciente, longânimo, porque a paciência de Deus te dá a oportunidade de salvação, deu ainda para o mundo 120 anos para que eles se arrependessem. Disse: o homem só viveria 120 anos, ele deu uma vida inteira esperando, para que ninguém tivesse desculpa de dizer que não teve chance, porque Deus não chama ninguém a julgamento sem antes lhe dar uma advertência. Este programa é uma advertência para você. Corra para a arca enquanto é tempo. A arca é Cristo. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda diante de minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que a desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, com apartamentos, aqui diz apartamentos, vamos dizer 3 andares, farás a arca e o betumarás, por dentro e por fora com betume. Observe. Na ótica de Deus, a visão de Deus não é igual à visão humana, porque o intelecto tem destruído muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido destruídas pelo intelecto. Vamos ver aqui. A Bíblia sempre falou de arcas. A gente vê 3 arcas na Bíblia, quando a Bíblia fala. Primeira, a arca de Noé, para aquela geração. Nós tínhamos depois os israelitas no deserto. Deus mandou confeccionar a arca da aliança, onde tinha as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus. E a terceira arca hoje está aqui, Cristo, que é a palavra. Lembrando que todas estas arcas, as medidas dela vieram do céu, não dos homens, porque senão haveria participação humana na salvação, mas não houve. Ambas as medidas vieram do céu. As medidas da arca de Noé foi Deus que deu. As medidas da arca da aliança foi Deus que deu. E as medidas desta arca hoje que está aqui, quem fez foi quem? Deus. Criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria. Isso veio diretamente de Deus. Não há medidas humanas. As medidas humanas não servem. Nós somos medidos pela palavra.
pela palavra. Aqui é a medida de Deus para o homem. Então veja, Cristo Jesus hoje é a arca para você se abrigar e estar seguro da destruição. É o porto seguro, é o local de segurança. Vida eterna. Vida eterna está em quem? Em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós não propagamos religião para as pessoas, nós propagamos vida eterna. Vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo. Muito bem, veja só. A arca de Noé, ela foi feita de quê? De madeira de golfe. Agora, isso aqui parece um paradoxo para o mundo. Madeira de golfe, se você pesquisar, você pode pesquisar, é uma madeira absorvente e fraca. É como esponja. Observe. É tudo um paradoxo para o mundo. A visão de Deus é um paradoxo para o mundo. Como uma madeira que absorveria água e uma madeira tão fraca poderia resistir àquilo e não afundar. Então Deus disse para Noé, faça uma arca de madeira de golfe. Isto é ordem de Deus. E quando Deus dá ordem, obedeça, que você será bem sucedido, você irá bem. Mas aí você tem essa madeira, Deus mandou Noé. A diferença está no betume. Deus mandou Noé cortar outra árvore e tirar dela a resina. Aquela resina deveria ser esquentada no fogo e depois ser passada naquela madeira de golfe, na arca, por dentro e por fora. Então você faz, o betume seria passado por dentro e por fora, porque aquela madeira de golfe iria absorver aquele betume e tapar todas as suas brechas, uma vez que aquilo é uma madeira absorvente, que absorve. Taparia todas as suas brechas e ficaria betumada por dentro e por fora. Ficaria mais dura do que o aço. Nenhum prego entrava depois do betume. Quem é o betume hoje? E quem é essa madeira de golfe? Madeira de golfe somos nós. O betume é o Espírito Santo. Sem o betume, nós somos igual ao mundo. Nós absorvemos as coisas do mundo, mas com o betume, a diferença é o Espírito Santo. A diferença que estava na arca era o betume. A diferença hoje que existe em minha vida para a sua é o betume, é o Espírito Santo. Porque senão eu iria absorver todas as coisas que vinham de fora do mundo. Mas não absorvo, porque agora estou betumado por ele, por dentro e por fora. Por isso que Jesus disse assim, lá em João, ele disse, ele estará convosco e em vós. Ele estará convosco e em vós. Olha só, em vós por dentro, convosco por fora. Betumado por dentro e por fora, para não absorver nem nada deste mundo. Olha como isso é maravilhoso. Isto é simplesmente maravilhoso. É uma coisa maravilhosa e tremenda. Então você tem, observe comigo. Então Noé betumou aquela arca por dentro e por fora. Aquela madeira absorveu tudo aquilo, fechou, tapou todas as suas brechas. Lembre-se que o betume tinha que ser quente. Eu não acredito que o Espírito Santo numa pessoa o torne ela fria, não. Torna ela quentes, cristãos quentes, fervorosos, que amam a palavra. Cristãos que têm fé na palavra, porque o betume te dá fé na palavra da hora. O betume te dá fé na palavra da hora. Cristãos vivos, fervorosos, quentes. Então observe. Uma madeira de golfe que absorvia água.
mas a diferença estava no betume, naquela resina que foi tirada daquela árvore. Isto é simplesmente maravilhoso. Você vê que as pessoas chegaram para Noé e disse assim para Noé: não faz nenhuma diferença. Observa aqui na mensagem o Consolador. Eu tenho que ler para vocês verem. Disseram assim para Noé: Noé, o que você quer dizer ao construir isto? Esta madeira de golfe, ora, você sabe disto. Esta madeira, se houver água, ela será a primeira coisa que afundará. Mas era tudo o contrário ao mundo. Mensagem O Consolador, parágrafo 98. Observe. Noé, as pessoas diziam: Noé, esta madeira, se houver água, ela vai afundar. Além de ser uma madeira frágil, era uma madeira que absorvia água e iria afundar facilmente. Observe. Mas quem mandou foi quem? Foi Deus, não foi os homens. A salvação, ela vem diretamente de Deus para os homens, não é do homem para Deus. No dia que o homem tentou construir algo para chegar ao céu, aquilo deu em confusão, a Torre de Babel. O que vem de Deus, a palavra, receba e obedeça. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ceia com pão asmo, vinho puro e lava pés. Isto foi Deus que disse na sua palavra, então obedeça. Senão, você estará perdido. Você não irá a lugar nenhum. Você não vai se abrigar na palavra onde te dá segurança. Então veja. Contrário ao mundo, a diferença estava no betume. A diferença na vida do cristão, o diferencial é o Espírito Santo. O betume é a figura do Espírito Santo, por dentro e por fora. Ele estará convosco e em vós. Agora vamos lá. Aquela arca, você está vendo o seguinte. Ela estava na água, mas a água não estava nela. Ou seja, hoje nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Hoje eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. É uma diferença. A arca estava na água, mas a água não penetrava na arca, não entrava na arca. Eu estou no mundo cheio de pecado. O mundo que jaz do maligno, o Éden satânico. Mas nada que venha daquele mundo vai penetrar nesse coração, porque aqui está betumado. O Espírito Santo é o betume. Vamos lá. Nesta arca não havia nenhum remo, nenhum motor. Nesta arca não havia um comandante, um homem para comandar, porque o comandante dela era Jeová. Nem remo, nem motor, porque se houvesse, tinha participação humana. E nenhum condutor, que o condutor era Deus. Jeová era o condutor. E quem eram os tripulantes desta arca? Quem estava dentro dela? Simples camponeses. Quantas pessoas? 8 pessoas. 8. São poucos aqueles que vão entrar nesta arca. Pessoas simples, pessoas humildes. São poucos aqueles que vão herdar o reino de Deus. São poucos aqueles que vão estar seguros nesta arca. Esta arca é Cristo. Mas a mensagem está sendo pregada para você entrar. Como a mensagem foi pregada há 120 anos e o povo não quis entrar. Está sendo pregado através do rádio, através do Facebook, das redes sociais. Estamos pregando. Então veja, 8 tripulantes, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, seus 3 filhos e as 3
mulheres dos filhos de Noé. 8 tripulantes salvos. No dia em que a multiplicação das pessoas estavam grande. No dia hoje em que a multiplicação, as pessoas triplicaram no mundo. Em 1953 o mundo tinha 2,8 bilhões. Hoje o mundo tem 7,6 bilhões. Em 65 anos triplicou. Triplicou. E quantos vão entrar na arca para ser salvo? Poucos. Poucos. Ela foi fechada. Por quem? Por Deus. Ela não tinha tranca por fora nem por dentro. Porque por fora, as pessoas que estavam fora poderiam arrombar para entrar. E o reino de Deus não é tomado por esforço. Não é por força nem por violência. O reino de Deus é tomado por esforço porque é uma batalha de fé. Você tem que manter a fé. Não é por força nem por violência. Não entra por força nem por violência. Se a tranca tivesse por dentro, Noé tinha abrido a porta quando o povo gritasse desesperado. Mas foi fechada por Deus. Isto é a porta da graça. A graça é Cristo, Ele é a arca. Essa porta está aberta hoje, esperando você entrar. Mas um dia ela vai ser fechada. E vai ser fechada por Deus. Então, eu vou concluir a reflexão. De maneiras que farás a arca de 300 côvados de comprimento, a arca de 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados sua largura e de 30 a sua altura. Comprimento, largura e altura. Tridimensional. Observa, nós vivemos num mundo tridimensional. Comprimento, largura e altura. De onde vieram as medidas? De Deus. Não do homem. De Deus. Nada vai me afundar neste mundo. Sabe por quê? Porque as medidas que estão em mim vieram de Deus. Então nada vai afundar esse projeto. Nada. Vamos em frente? Então Deus deu a instrução para Noé. E Noé foi divinamente avisado para entrar na arca no ano 600 da sua vida. No segundo mês, no mês de maio, porque o primeiro mês em Israel é abril. No dia 10, Deus deu a ordem para Noé: entra na arca. Ele foi divinamente avisado. Quando ele entrou, a porta se fechou. 7 dias se passaram para depois o dilúvio vir. No 17º dia do segundo mês, o povo que estava fora estava dizendo: aquele louco vai morrer sufocado ali dentro com aquela arca betumada. Vai morrer sufocado. Mas Noé ouviu o que Deus disse: entra na arca. Deixa o mundo dizer o que quiser, zombar de ti, ridicularizar. Se está usando veste comprida, se não está cortando o cabelo, se não usa maquiagem, não usa salto alto. Deixa o mundo ridicularizar, deixa o mundo ficar bonito. Para eles, o importante é você ser bonita para Deus, mulher. O importante é para Deus. Ouça aquela voz que te instruiu divinamente a entrar na arca. Para a tua segurança, para a tua salvação. Deixa o mundo lá se afogar e morrer afogado. Afogado nesse lamaçal de pecado. Mas queira você vir e entrar na arca. E quando veio o 17º dia, quando uma família estava em casa tomando a sua refeição, caiu um pingo na telha, caiu outro pingo. Quando eles olharam, correram desesperadamente para a arca. E ali já era tarde demais, a porta foi fechada. Eu espero que você entre antes da porta da graça fechar. A graça é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te ajude nesta reflexão maravilhosa que tivemos. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Cultos domingos e quarta às 19h30.
você é meu convidado especial. Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o Tabernáculo em Pedra Branca. Cultos domingos e quarta às 19h30. Foi bom estar com você. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.